Boa tarde, agora sim estamos em definitivo aqui com o Gerson Feitosa para mais uma entrevista da série com os candidatos a deputado federal. Gerson Feitosa é candidato pelo MDB e o Gerson tem um histórico aí de luta na Polícia Militar, né, Gerson? Isso. 2014 ele foi um dos comandantes de uma paralisação da Polícia Militar, ainda no governo de José Melo. Melo teve que negociar com os praças, né? Em 2018 também, agora, outro movimento Diferente, mas... diferente. Os praças prometiam uma falta coletiva, né? Queriam fazer uma falta coletiva. O governador negociou de novo. E aí eu começo essa entrevista, Gerson, perguntando o seguinte: é sempre em época de eleição o melhor momento para fazer, em ano de eleição, o melhor momento para fazer esse movimento? Se eu for ser bem sincero contigo, o melhor momento para fazer um movimento, para você conseguir alcançar um resultado que você precisa para a categoria é perto de eleição, porque de forma impressionante, todos os políticos do nosso país, eles só ficam sensíveis, o coração deles só é acessível para as demandas sociais da Polícia Militar, para as demandas que o povo tem perto das eleições. Quando eles estão em período de eleição, o governador fica muito mais... Parece que o ouvido fica muito mais apurado do governador, do prefeito. Então, as autoridades constituídas parece que próximo de eleição conseguem nos ouvir. Acho que por medo do reflexo que um movimento de polícia, ou uma greve de professor, uma greve da saúde teria sobre o governo dele no momento da eleição. Infelizmente, perto das eleições, eu inclusive aconselho qualquer categoria que for fazer um movimento de pressão em cima de um governo para tentar buscar uma melhoria devida à categoria, que faça perto da eleição, que certamente será muito mais bem atendido. Sucedido, né? Olha, eu peço desculpas aqui, a nossa produção errou ao colocar como pré-candidato. Perfeito, candidato, perfeito. Sem problema. Produção. O Gerson candidato a deputado federal. Então, se a gente puder corrigir na legenda, Perfeito. Por favor. Gerson, eu dei uma olhadinha no teu pedido de registro de candidatura e está lá como a profissão empresário. Isso. Né? Me conta um pouquinho essa história do ex-policial. Por que tu és ex-policial? Não se deu bem na polícia? Não, na verdade eu sou vítima de mim mesmo, vamos dizer assim. Eu construí dentro da Polícia Militar uma carreira séria. Eu formei na Polícia Militar ainda com um pouco cedo. No meu curso de formação nós tivemos um intensivo. Eram 6 pelotões que faziam intensivo, e esses 6 pelotões formaram primeiro e foram para as ruas de Manaus. Após a formação eu fui direto para a Força Tática. Eu passei 2 anos trabalhando na Força Tática Leste. Após isso veio o Ronda no Bairro, que estava em fase de implantação no momento que eu estava entrando na polícia. Ele já existia na Zona Norte, mas estava em fase de implantação nas demais zonas da cidade. E aí eu fui movido para a 12ª SICOM, trabalhei um bom tempo na 12ª, depois voltei de novo para a Força Tática. Só que nesse meio caminho eu fundei a PEAM. A PEAM nasce no intuito, primeiro, de tentar tomar a ACS, que é a Associação de Cabos Soldados, que tem 35 anos de fundação, é a mais antiga associação. E eu olhei para aquele momento e falei para os companheiros que queriam tentar fazer uma chapa para mudar, tentar chegar à diretoria da ACS. Falei, meu amigo, olha, é mais fácil a gente fundar uma associação com a filosofia que a gente vê no sul, no sudeste do país. E no sul e sudeste do país, se tu fores olhar, as associações de polícia são todas associações de praças, elas não são mais subdivididas entre cabos e soldados, subtenente e sargento, porque no fim das contas nós todos somos praças, do soldado até o suboficial. E aqui era dividido. Eu ia até te pedir para explicar o que é o praça, o que é o soldado. Sim, sim. Eu explico sim. E nessa linha eu fundei a PEAM. Quando eu fundei a PEAM, nós fizemos um movimento em 2014, junto com um grupo muito grande de policiais militares, inclusive tem outro companheiro excluído, o diretor financeiro da PEAM também foi excluído da Polícia Militar. E eu adquiri nesse movimento em 2014 14 PMs. Cada vez que eu vinha aqui, por exemplo, no veículo de comunicação, dava uma entrevista, falava que o governador tinha feito alguma coisa, eu era processado por falar mal do superior hierárquico, que é um crime militar. E com isso foi acarretando um número enorme de processos. Eu já tinha 4 disciplinares, comportamento no desgraçado, como a gente costuma falar na polícia, e eu estava praticamente com o pé na rua, né? Então isso culminou que chegou um momento que não ficou insustentável minha permanência na corporação e eu fui excluído. Hoje eu não faço mais parte das fileiras da Polícia Militar, mas perdi essa farda não por ser um mau policial, por responder processo porque cometi algum ato de corrupção ou não era um policial ruim. Pelo contrário, se pegares a minha ficha agora, tu vai ver lá que eu tenho um número enorme de elogios por apreensão de quilos e quilos de cocaína, de arma de fogo,
O problema é que a polícia preferiu me tirar da polícia por lutar pelo direito que eu acreditava que a nossa categoria tinha e tem, do que por ser um mau policial. É por isso que hoje eu não faço mais parte das fileiras da Polícia Militar. A tua primeira rebeldia como policial foi na Assembleia Legislativa de 2012? Foi exatamente, a primeira rebeldia foi lá. O que houve ali naquele momento? Nós já tínhamos formado no curso de formação, já éramos soldados de fato de direito, desde praticamente do ano retrasado, do ano passado, novembro para dezembro do ano passado, do ano de 2011. E aí o governo do estado continuava nos pagando como aluno soldado. Isso significava uma defasagem de salário de quase R$2.000, certo? Uhum. Nessa linha, quando o governo passou a nos pagar dessa maneira, a gente estava trabalhando como um policial comum, dando segurança pública para o cidadão nas ruas da cidade de Manaus, porém recebia como aluno soldado. A gente tentava reiteradamente um acordo com o governo não queria. Aí nós, naquele momento, pegamos o pecúlio, né? Pecúlio, para contemporizar na linguagem militar. A pessoa deve saber o que é, mas muita gente não está atribulado com essa linguagem. O pecúlio é a listagem de todos os policiais militares com seu respectivo endereço e telefone pessoal. Nós pegamos isso nas SICONs, fizemos uma mensagenzinha padrão e mandamos uma mensagem de texto convocando para uma manifestação na Assembleia Legislativa para todos os policiais do Estado. Culminou que nós fomos para o movimento lá na Assembleia brigar para que fôssemos promovidos a soldado de fato, que era o que a gente era há mais de 5 meses, e pagassem o nosso salário, né, normalmente. E isso, quando a gente chegou lá, pediam pra gente botar a arma na cautela. Então, como eu cheguei lá, cheguei armado, pegaram minha arma, botaram na cautela. Depois o oficial foi lá e pegou essa cautela lá e processou todo mundo. E aí foi a primeira rebeldia que eu fui responder um IPM por revolta por conta desse movimento. E aí, esse grupo que funda a PEAN nasce nesse movimento, porque nós nos conhecemos ali. Aí cria-se um grupo de WhatsApp com o nome de Praça de Divisão, e esse grupo de WhatsApp vai dar origem à primeira diretoria da PEAN. Hoje você é presidente da PEAN. Sou reeleito, né? É possível, isso está no como é que diz, no documento de fundação, no estatuto. No estatuto da PEAN, que uma pessoa de fora da corporação pode ser presidente da... Sim, um ex-policial militar, um ex-praça. Na verdade, não é qualquer pessoa, tem que ser um ex-praça. Uhum. Tem que ser especificamente um ex-praça da Polícia Militar ou do Bombeiro Militar. E hoje você é empresário de que área? Hoje na verdade, meu pai trabalha com uma empresa de festas e também tem um mercadinho. Então, hoje a empresa está no meu nome, a gente trabalha junto há muito tempo. Hoje eu trabalho com comércio em geral. E por que você quer ser deputado federal? Assim, a gente tem que entender que na política, para quem pelo menos acredita na política, eu acho que o grande problema do nosso país, historicamente, é sempre ter se atraído pela questão das soluções fáceis, né? Soluções que resolveriam o problema do país da noite para o dia. Tanto ao contar disso, nós vamos fazer um paralelo histórico, deixamos uma monarquia para entrar numa república, achando que a república seria a salvação, porque a república dos Estados Unidos era a grande invenção do momento. E aí a gente virou uma república, inclusive com o nome República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, né? Que era uma cópia da República Norte-Americana. Aí depois nós temos uma revolução em 1930, querendo uma solução também para o país, transformar o país em cerca de anos e transformar o país num novo país, deixar de ser uma economia agrária, virar um país industrializado. E aí não resolveu. Aí nós tivemos uma outra redemocratização, depois outra revolução de 64, um golpe militar. O que eu quero dizer com isso? É que a gente está acostumado a querer soluções que resolvam o problema do nosso país, do nosso estado, da nossa instituição como a Polícia Militar da noite para o dia. Eu não acredito em soluções dessa maneira. Eu acho que solução para qualquer país vai de uma continuidade. Eu acho que a democracia é o melhor caminho. E se eu acho que eu tenho uma solução para apresentar para o meu povo, não digo só para o policial militar, mas para o meu povo, para o povo amazonense, para o policial militar, para a segurança pública, que hoje sofre uma das maiores crises do mundo, eu acho que o caminho é a política. E eu escolhi o caminho do deputado federal porque eu acho que em Brasília eu poderei fazer muito mais pela segurança pública. Eu acredito que, por exemplo, a gente ainda não entrou nesse tema, mas para resolver o problema de segurança pública que o Brasil enfrenta, o Amazonas enfrenta, e se nada for feito, o Amazonas logo será algo pior que o Rio de Janeiro, é preciso uma solução nacional, é preciso um paralelo. Eu ia entrar nesse tema. É preciso um paralelo, exatamente, é preciso um paralelo de conjunção de forças entre Polícia Militar, Polícia Federal. Se mudar a ótica do combate ao tráfico de drogas, você tem que começar a cercar o dinheiro
que é quem compra, quem financia toda a máquina do crime. Enquanto a gente não perseguir o dinheiro, não trabalhar com inteligência, não colocar uma base estruturada entre polícia militar, força aérea, enfim. Não vou entrar, vou esperar você fazer a pergunta, mas seria nessa linha. Eu vou voltar um pouquinho aqui nessa questão, porque em 2014 você estava Sim. era policial militar. Perfeito. E comandou de dentro da polícia um esquema que você disse que era de compra de votos. Você disse porque isso está no teu depoimento à Justiça Eleitoral no ano passado, né? Foi em 2017, sim, antes da cassação do governador José Mello. Você prestou um depoimento na Justiça Eleitoral dizendo como é que funcionava esse esquema. Eu vou até ler aqui um trecho do teu depoimento que diz assim: montaram um comando paralelo ao comando geral para, digamos assim, movimentar esse efetivo. Eu controlava o efetivo da Polícia Militar com o interesse único de eleger o Platini e o Mello, que era o Platini, o deputado estadual Platini Soares. Por isso, o poder para movimentar o efetivo. Você tinha poder para movimentar o efetivo. Dentro do contexto político, eu era o coordenador geral da campanha do Platini. Perfeito. Eu era da entidade que mobilizava e controlava o efetivo e cuidava da eleição dele. E aí tem mais... Sim. A gente, na realidade, naquele momento da eleição, o que se percebe hoje, com o passar dos anos, é que o poder político utilizou da força política da Polícia Militar e do poder de mobilização e do fato de tu ser, por exemplo, a Polícia Militar é a única instituição, por exemplo, do Estado. Nós temos médico em todos os lugares do Amazonas, professores em vários lugares do Amazonas. Agora, especificamente, como o policial está, como uma rede distribuída nos 62 municípios, só temos a Polícia Militar. Então, ela se torna, nesse momento, vamos dizer assim, uma instituição de franco interesse à classe política, porque você consegue acessar o menor município do Estado para um processo político de eleição. E nessa linha, eu acredito hoje que o professor José Mello percebeu, e quando o movimento foi deflagrado, ele passou a sofrer a pressão, depois ele conseguiu tirar algo de positivo daquilo ali, vendo que ele tinha nas mãos uma grande ferramenta de votos, vamos dizer assim, de angariar votos. Pois teve um movimento que eu chamei na época como jornalista de greve, porque foi uma greve. Né? Ninguém tem inclusive um preconceito na polícia. Melo disse que não era greve, que era greve. Uma mobilização. Tanto é greve que eu vou dizer para você, tanto é greve que eu fiz 14 viagens para Brasília, passei 2 anos buscando uma anistia que veio para sanar com os crimes que aconteceram naquele movimento. Pois bem, você foi um dos comandantes daquela greve de 2014. Sim. Depois da greve, você foi cooptado pelo governo para trabalhar? O grupo do governo, na época, quando queria o apoio da Polícia Militar e não tinha, fez uma negociação com o Platini, onde trazia ele de volta para a polícia, para ele sair. Ele tinha um problema eleitoral, não sei se você tinha conhecimento na época, ele tinha um problema eleitoral de impugnação por conta de haver uma condenação dele por um processo administrativo. Ele se encaixava dentro da lei da ficha limpa, por ter sido excluído da Polícia Militar, sendo justo ou não, eu considero a exclusão dele naquele momento foi injusta, mas o motivo é que ele estava na lei da ficha limpa e não poderia ser candidato, a não ser que fosse por força de eliminar e ficar aí pendurado aí para sem saber se ficaria no mandato. E aí o governo, sabendo dessa necessidade, foi lá e negociou diretamente com o Platini, dizendo: Platini, tu apoia a gente, entendeu? Ajuda a estruturar a eleição que a gente te devolve para a polícia, tu resolve o teu problema e é candidato. Foi isso que aconteceu. E nesse contexto nós passamos a compor um grupo realmente político pró-candidatura José Mello e pró-candidatura Platini. A Polícia Militar fez, vamos dizer assim, das tripas coração para tentar carregar a candidatura do governador. Hoje eu vejo como um maior engodo para a Polícia Militar, porque o governador não teve o mínimo carisma, nem o mínimo respeito de enganar o policial militar depois que chegou e sentou no mandato, que se viu o governador, não teve o mínimo respeito de dizer isso. Esse grupo, como é que ele era estruturado? Tinha quantas pessoas? Nós tínhamos, na verdade, assim, o grupo da campanha, nós tínhamos uma média de 12 coordenadores na campanha da eleitoral do Platini. Naquele momento. A gente sabia quem eram as maiores lideranças dos municípios, que eram praças que estavam próximos da gente, e esses policiais iam para o interior e pediam voto nos municípios que o governador estava perdendo ou ganhando a eleição, mas a ideia era fortalecer a campanha do governador José Mello. E o que é mais grave, assim, mais grave ou menos grave, é que o policial militar, como um todo, o contexto geral, estava todo mundo extremamente motivado em pedir voto. Então significa que até o policial que não fazia parte diretamente dessa coordenação interna nossa, tinha
o compromisso também elegeu o governador, porque acreditava que ele seria a melhor saída para a segurança pública. Certo? Hoje, por exemplo, inclusive, uma coisa que eu comecei, que nós trabalhamos hoje, que é uma novidade, nós mudamos o processo. Eu fui, através de um documento, solicitei ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas que concedesse o direito de voto em trânsito para o policial militar, para que a gente conseguisse sair dessa condição de refém. Por que condição de refém? Porque o policial militar, tem policial militar que está aqui em Manaus, trabalha na 4ª SICOM, na 5ª SICOM, lá na Zona Leste, mas ele morava lá em Lábrea, vamos dizer assim. Então o que acontece? Quando chega perto da eleição, o governo negocia com esse policial militar e fala, meu amigo, olha, vamos votar com a gente, eu te mando lá para tu passar um tempinho lá no teu município nesse período da eleição, pelo menos tu vota. Entendeu? Então, eu entrei com um documento no TRE, que foi deferido pelo presidente do tribunal, que autorizou o voto em trânsito. Então significa que agora esse ponto nevrálgico onde o governo poderia fazer esse ponto de pressão para tentar garantir alguns votos a mais, ou o apoio da polícia para a candidatura dele, nesse momento não existe mais. Hoje o policial militar vai ter o direito do voto em trânsito, que é um direito constituído de qualquer cidadão que a gente não tinha. O voto em trânsito, ele não vale, né? Ele não é contado no... É contado. É contado? É contado, sim. Ele vota num candidato? Ele vai votar no candidato, para governo, para prefeito, para vereador, para deputado estadual e federal. Hoje o policial militar que não votava vai ter o direito de votar. Qual é a avaliação que você faz hoje? Ali foi um erro a tua participação naquela campanha? Olha, hoje eu não consideraria um erro. Acho que a gente tinha boa fé e sabia o que queria. Queria realmente eleger um governador que tivesse interesse em resolver o problema da segurança pública e tinha naquele momento já a consciência que o Amazonas, se não fosse nada feito pela Polícia Militar, entraria num turbilhão que a gente está hoje da segurança pública. Hoje, policial militar, prefeito de comparação, tem uma calibre 40 na cintura, que tu dá um tiro, o máximo que tu consegue fazer é quebrar um vidro e derrubar um ser humano. Os marginais que hoje traficam droga na cidade de Manaus, uns 556, 762, que vara 30 carros enfileirados. Então a gente, naquele momento, sabia que a solução era a valorização do homem, que não faz segurança pública com arma de fogo e viatura sem ter um homem sentado dentro dela. E buscava realmente alguém que tivesse, vamos dizer assim, a sensibilidade para estender a mão para a Polícia Militar. O professor José Melo, naquele momento, mostrou que tinha essa sensibilidade. Mas depois da eleição nós descobrimos que não passava de uma falácia de um interesse eleitoreiro. Então, se posso dizer que foi um erro, foi um erro. Nós cometemos um erro juntos de apoiá-lo, mas acho que não cometemos o erro direto de ter uma opinião, de ter um candidato, que é uma coisa que é muito encarada como na polícia, um certo preconceito, sabe? Mas você tinha consciência, Gerson, de que ali você estava cometendo um crime eleitoral? Sim. Sim, não, porque a maior parte das condutas que nós cometemos não foi crime eleitoral, por exemplo. O policial militar pedir voto, ir para o município onde ele vota e pedir voto para o governador. Ele tem o direito de militar a opinião dele, não é diretamente o crime eleitoral. O crime eleitoral se caracterizou no momento que o Platini aceitou uma vantagem para garantir esse apoio, que era o retorno dele da polícia para que ele pudesse ser candidato. Esse é o crime eleitoral investigado, inclusive, na ação. A conduta do policial na rua, pedindo voto para o candidato que ele acreditava, não se caracterizava um crime. E até o fato de você se mobilizar e se preparar para ter dentro do eleitorado alguém para votar não caracteriza crime. A única coisa que caracteriza é que você está fazendo de todas as maneiras para utilizar a sua opinião. O policial pode não ter cometido um crime eleitoral, mas Sim. ele participou ali como... Porque você ele disse votou. Claramente que você coordenava um grupo. Coordenava, mas dentro da legislação, você coordenar um grupo político que tem interesse em votar, em eleger alguém e convencer pessoas a votar não é crime, senão todo comitê ou partido político já era uma organização criminosa, ainda que sejam. Entendeu? Ainda que sejam no Brasil, ainda que os partidos políticos sejam organizações criminosas. No teu depoimento, tu falas também que tinha... um esquema de compra de votos no Sim, sim. A gente tem conhecimento que, por exemplo, na verdade não era assim, por parte do adversário tinha esquema de... tinha informes que o adversário movimentava dinheiro para comprar voto no interior e o governador a parte do governo passava pessoalmente essa informação para tentar com que a Polícia Militar apreendesse esse dinheiro do governador, do adversário, entendeu? Para que só ele pudesse, de fato, fazer campanha. Prender material, aconteceu muito, por exemplo, usavam da estrutura para tentar fazer com que a polícia prendesse o material do adversário. Isso era característico, só que isso não é inovação. Felizmente eu vou dizer que isso na campanha... Isso sempre houve. E pode haver esse ano também? Eu não duvido. Eu acho que a Polícia Militar hoje não está mobilizada para apoiar nenhum candidato a governo. É isso que eu queria te dizer. Hoje a Polícia Militar, se eu fosse dar uma leitura para ti, que eu sinto de dentro para fora, pela convivência com a polícia, com os praças e com os oficiais, é que o policial militar
não tem candidato a governo esse ano. Ele está, na verdade, em cima do muro até o momento. Aqui, no dia da convenção do governador Amazonino Mendes, eu até recebi um áudio de um oficial do Corpo de Bombeiros convidando a corporação ali, os membros da corporação, a comparecer à convenção. E a pessoa que me mandou achou que aquilo ali era crime. De um crime. Não é crime. Né? O convite em si não tem nada a ver. Todo mundo pode expressar sua opinião, seu voto, convidar. Agora, vamos à questão da segurança pública. Primeiro, isso é um problema grave. Você falou dessa questão do armamento do policial. Eu queria saber, você é a favor do armamento da população? Que hoje tem um candidato a presidente que defende que a população seja armada, né? Seja liberado porte e posse de arma. Eu não gostaria de falar desse tema, mas eu vou falar. Até porque como eu te falo, quando a gente começou a entrevista, eu falei, pode meter bronca e perguntar que eu vou responder. Porque assim, o maior número de policiais que eu conheço, a grande parte dos policiais dos praças da Polícia Militar são a favor. Pelo menos é o que eu sinto conversando com os praças, vendo as manifestações em rede social, são a favor que o armamento seja algo deliberado e qualquer pessoa de bem, com algumas regras, possa ter esse armamento em mãos. Mas eu tenho uma outra visão em relação a isso, porque assim, eu já fui policial, trabalhei na rua, então eu trabalhava com ocorrência, eu não trabalhava dentro de gabinete, eu trabalhava na rua. E às vezes eu já tive muito problema, por exemplo, em ocorrência de um som alto, que o cara estava embriagado e partia para cima da guarnição, porque não queria abaixar o som. Ou estava brigando com a mulher, partia para cima dos policiais que estava no estado de espírito ali alterado. Aí eu fico pensando, por mais que esse cidadão de bem tenha autorização para comprar uma arma, estou fazendo aqui um paralelo para que você entenda a dificuldade. Sim. Imagina, ele é um cidadão de bem, mas no momento ele pode estar lá sob estado de nervos alterados, brigando com a esposa ou com som alto e não queira abaixar. E o policial militar tem que levar em consideração que a partir do momento daquele cidadão que ele enfrentava exaltado, que no máximo podia fazer era sair no braço com ele, pode estar armado agora por causa de uma ocorrência de som e responder com fogo. Certo? Então, o armamento, se não tiver um regramento muito sério, uma legislação de suporte, principalmente no Código Penal, que proteja o agente de segurança pública, para que o cidadão saiba, por exemplo, que se ele usar a arma dele de forma indevida contra o agente de segurança pública, ele estará cometendo um crime ainda mais grave, como é nos Estados Unidos, por exemplo, que as armas são liberadas. Só o fato de portar ou fazer menção que vai sacar nos Estados Unidos uma arma de fogo como agente de segurança pública já autoriza o policial a atirar, por exemplo. Só o fato de resistir já autoriza o policial a atirar, não é diferente da legislação brasileira. Então eu penso assim, se não houver uma movimentação jurídica que dê garantias ao policial militar, o que eu posso te garantir é que isso vai custar mais vida de policiais militares, porque quem vai morrer somos nós. Infelizmente, quem vai morrer somos nós. E outra coisa, o fato de você estar armado não significa que você está mais seguro do que desarmado. A lógica é aquela, você está armado e está desarmado não significa que você está mais seguro, significa que você tem uma possibilidade de agir. Mas isso não significa que o fato de agir vai lhe dar a possibilidade de ficar vivo ou morrer, porque a gente costuma dizer até na polícia que tiroteio é loteria. Entendeu? Você começa um tiroteio e todo mundo atira. Diferente dos filmes de Hollywood, um tiroteio não dura 30 segundos, 1 minuto e meio, como durou na televisão. Um tiroteio dura coisa de 5, 10 segundos, quando você vê, você fica se pegando aqui para ver se não pegou em ti. É assim que é a sensação de sair no tiroteio. Eu já participei, tive o desprazer de participar como policial, e quando termina realmente é uma coisa que dura segundos e você fica se pegando para ver se não pegou um tiro e nem sentiu. Então assim, quando você está com uma arma na mão, você não tem como garantir que você não vai ser vítima dela também, né? Não é a seguridade de dizer, eu estou armado, eu vou me salvar. Eu sou particularmente contra essa questão do armamento. Tem um efeito didático da arma. E eu já escrevi sobre isso, até citei o caso de um tenente do Exército que no bairro da Compensa estava armado, os bandidos perceberam que ele estava armado e tentaram roubar a arma dele. Sim. Então, você vê a população armada não vai ter mais bandido interessado em certamente, nós vamos ter esse aumento, por exemplo, de marginais que vão arrombar carros não mais atrás do som ou do notebook, mas atrás de uma arma que pode estar ali guardada. Você vai ter um número muito maior de armas furtadas, porque vai ter muita gente mais armada que não vai ter o devido cuidado e a preocupação que você deve ter com uma arma. Você vai ter todas as outras consequências negativas também. Que são a questão, por exemplo, de uma pessoa despreparada, utilizando uma arma de fogo, acidentes domésticos com crianças,
Porque a gente que é policial, acontece, vez ou outra, acontece. Recentemente aconteceu, inclusive, um policial amigo nosso, perdeu um filho com um acidente dentro de casa com uma arma de fogo. Então, isso tudo a gente tem que se preparar, certo? A liberdade, como diz a liberdade, ela tem suas consequências, né? Ela tem suas consequências. Certo. A liberdade de ter uma arma de fogo vai trazer também as consequências da responsabilidade de tê-la. Você falou do combate ao crime organizado. Eu também acho que aquela história de que a gente tem que se preocupar muito com a fronteira, eu acho que não é a preocupação primordial, né? Eu acho que é. Na verdade, Mas como é que você fecha uma fronteira daquele tamanho? Não era melhor fechar a entrada da droga nas capitais, por exemplo? Não, porque o que tem que se entender é que a droga que entra no Brasil e a briga pelo Amazonas não é somente o centro consumidor. Porque é a sensação que se tem quando os especialistas em segurança pública falam que essa droga que entra no Amazonas vai somente para o centro de consumo, como as capitais, Rio e São Paulo. Não é. Infelizmente não é. Na verdade, o que fica nos grandes centros dessa droga é a droga que é consumida no estado. São Paulo, estado do Rio, no sul e sudeste. Mas o grande motivo da disputa comercial que existe entre o Comando Vermelho, Família do Norte, PCC, que estão instaladas hoje aqui no Amazonas, é controlar a região da passagem da cocaína para exportá-la para o resto do mundo. Então nós somos, por isso que eu dei uma entrevista no The New York Times há 2 anos atrás que eu previa que o Amazonas estaria como hoje. Se você procurar, você vai achar aí. Eu falei que o Amazonas era um entreposto do pó, eu chamei dessa maneira, eu falei, o Amazonas se tornou o estado que é o entreposto do pó, onde as facções disputam a gente com um centro de transporte comercial, o maior centro de transporte comercial de cocaína do mundo, para exportá-la para o resto do planeta. Isso traz uma importância enorme comercialmente por parte do crime organizado, para o nosso estado, e vai colocar em jogo a disputa desse território certamente por essas facções. Só que, diferente de um comércio, se disputa, né? Quando você está disputando entre 2 empresas de tecnologia, você vai disputar qual é o melhor celular. Facção criminosa vai disputar quem tem o melhor fuzil. E eles vão comprar arma para se matar, que essa que é a verdade. Eles não compram, a facção criminosa geralmente não compra arma para fazer enfrentamento à polícia. Ela compra arma para se matar. Um matar o outro, tirar do caminho e controlar o tráfico. Só que, consequentemente, enfrenta a polícia. E nesse enfrentamento com a polícia, sobra para o cidadão, que esse tem menos culpa ainda. Então, assim, eu acho que a solução não parte só de você perseguir o dinheiro. Se não controlar a fronteira, eles vão continuar nos disputando. Se essa droga chega no resto do mundo, como é que como é que você vai conseguir controlar uma fronteira aqui? Olha, assim, não tem solução fácil para esse problema, até porque a gente tem as maiores economias do mundo hoje, como os Estados Unidos e outros países do mundo, que fazem um enfrentamento histórico ao crime organizado, ao tráfico de droga, e até hoje não tem uma solução prática. O que eles conseguem, na verdade, é reduzir a medida do aceitável. O crime. Como diz a primeira frase do crime, diz que o crime é um fato social. Ou seja, o homem é criminoso, não o homem na totalidade, mas o homem tem em si a capacidade de cometer o crime por natureza. Então o crime é um fato social. O que você precisa ter é um nível aceitável e que seja possível conviver e ter uma segurança pública onde você consiga ter o convívio social nas grandes cidades e onde seja palatável sem andar na rua. Hoje não dá mais para fazer isso. Em Manaus não dá mais para fazer isso. Então, o que eu vejo como solução realmente é controlar a fronteira. E não tem solução barata. Infelizmente, a gente tem que acabar de querer parar de fazer remendo. Quando eu citei lá na frente a democracia, que eu digo que o caminho é a democracia, porque você precisa construir. Hoje sou eu que sou deputado federal, mas o que tem que se manter é um regime, as instituições firmes para que a gente tenha no futuro um país melhor. Então, a segurança pública é a mesma coisa. Você tem que estruturar as fronteiras, não tem jeito. E por que o Amazonas virou um entreposto da cocaína? Porque nós temos um problema que está ligado ao progresso. Não é uma questão especificamente só também vamos dizer assim, de malversação do recurso público, de falta de interesse do governo em resolver. Isso é um dos fatores. Nunca teve uma política realmente para resolver. Mas o grande problema é o progresso. Os grandes centros urbanizaram o sul e sudeste do país. Por natureza, o próprio fato de urbanizar facilita a fiscalização. Ou seja, você coloca a presença do Estado dentro da zona urbana e facilita o processo de fiscalização. Então, o processo de grande urbanização do grande centro do sul e sudeste dificultaram o transporte dessa droga por esses locais. O Amazonas é uma fronteira extremamente despatrulhada, cercada pela maior floresta do mundo, floresta tropical do mundo. Então, o local que a gente se encontra hoje se tornou mais fácil transportar essa droga sem a fiscalização do que passar com essa droga lá no meio do centro urbano.
certo? E essa então, droga progresso, sai como é que sai daqui? Essa droga sai da Colômbia, sai da Bolívia. Não, eu digo do Amazonas para o resto do mundo. Sai pelo nosso grande Rio Amazonas. Encontra o Atlântico e aí o céu é o limite. Infelizmente. Agora o rio é relativamente estreito ali, se você considerar, para passar dessa... Não é não. Por exemplo, a gente tem, sabe como a droga passa aqui em grande quantidade? Eles usam uma canoa de calado profundo, extremamente baixa, que fica na linha da água, certo? Por exemplo, para transportar a droga em média quantidade. Aí quando eles chegam na frente de Manaus, eles desligam o motor do barco e vão ali só na embalagem. Se abaixam e você olha, você está com uma lanterna focando aqui, a canoa é tão baixa que ela está na linha da água, você não enxerga. Isso seria resolvido facilmente se o policial militar, por exemplo, tivesse acesso a um óculos de visão noturna, uma visão térmica, que qualquer exército do mundo da Venezuela tem, tu enxergaria do mesmo jeito, mas não tem. Não tem nem lancha, não tem voadeira. O nosso batalhão fluvial tem uma lancha. Então, são dificuldades estruturais, mas também dificuldades que o crime também cria. Agora, a quantidade de droga que se passa, como tu fez a pergunta, que eu acho que a resposta que eu queria saber em grande quantidade, o tráfico prende, por exemplo, dentro dos navios de cruzeiro, já foi preso diversas vezes, um container, que é um submarino, que é chumbado no navio, segue junto com a carga, chega lá, tem uma pessoa que sabe qual navio que vai chegar, retira a droga, dissolda e retira. Isso aí dentro, por exemplo, de um mini submarino desse, você coloca 5, 6 toneladas de cocaína fácil. Gerson, isso se o senhor levar em consideração, por exemplo, a quantidade de navios que entram no Amazonas hoje, que passam pelo Amazonas, é enorme. O Amazonas tem uma média de recebimento por dia de navio de 6 a 8 navios. Coloca isso semanalmente. Uma questão que muita gente fala, eu vi até um candidato a presidente da República falando que todo mundo sabe quem são os grandes traficantes, né? Sabe. O pessoal sabe até onde ele mora e tal, e ninguém prende só o cara que está vendendo na rua ali. Sim. A polícia militar, isso acontece? Porque falta aparato jurídico. Falta, na linguagem no jurídico, falta um aparato jurídico. Por exemplo, policial militar, olha só, como eu citei aqui a título de exemplo, o policial militar nos Estados Unidos, se um cidadão agir a abordagem policial, a autoridade reconhecida do Estado, porque não é o policial quando está trabalhando, ele é o Estado. A autoridade lá na legislação é reconhecida como Estado, e quando você reage a uma abordagem policial, tenta contra a vida do policial, o policial está autorizado a tirar você estando armado ou não. Em paralelo, comparativo com o Brasil, um policial militar que está na rua, se o senhor reage e tenta contra a minha vida com uma faca, se eu atirar no senhor mais de 3 vezes, por exemplo, ou uma única vez, eu já vou estar respondendo por excesso. Porque eu atirei contra uma pessoa que estava armada com uma faca, com uma arma de fogo. O que eu vejo é que há esse discurso da gente não se decidir, cria um vácuo na legislação que facilita o criminoso, que é reconhecidamente criminoso, ficar solto. Porque o grande traficante, ele não anda com droga, ele não anda com arma, ele mora em condomínio fechado. Quem anda com droga, com arma e com ilícito são os que estão abaixo da hierarquia do crime. Ele se porta como um cidadão da alta sociedade hoje. Infelizmente é assim que está o tráfico. Então, como que você vai enquadrar um cidadão desse? Se a legislação, por exemplo, não permite, quando você pegar um cidadão desse, agir com a devida autoridade que deve ser agir o Estado. O aparato jurídico coloca o policial na condição de refém da legislação e impossibilidade de agir. Eu acho que está na hora da população, do povo brasileiro, do legislador, do Congresso, decidir de que lado ele está. Tem 2 lados, o lado do tráfico e o lado da população. Ou você decide de que lado você está, ou vai continuar morrendo inocente, e o policial militar vai continuar refém de uma legislação que impossibilita. Eu respondo hoje, a título de exemplo, sou candidato. Quando fui fazer o registro da candidatura, a moça lá do Partido Gerson, meu amigo, corre aqui que está dando zica aqui no teu registro de candidatura. Por quê? Porque tem aqui, fui puxar a certidão negativa, você está cheio de certidão, de processo. Aí eu tenho realmente um bom número de processos ligados às greves, mas eu tenho 4 processos que eu respondo por causa da polícia ainda. Um é uma lesão corporal de um cidadão que estava armado, pulou um muro, estava traficando droga. Inclusive era filho de um ex-investigador da Polícia Civil, que parece que tinha sido excluído dos quadros da Polícia Civil. Puxou uma arma para mim, eu respondi com fogo e respondi por tentativa de homicídio porque um tiro pegou pelas costas. E até hoje estou respondendo. Você fala do legislador que tem responsabilidade sobre isso, você quer ser legislador. Sim. Além dessa questão da segurança pública, tem outras bandeiras? Só para a gente encerrar, porque a gente já extrapolou nossos 30 minutos. Bacana.
A gente vai buscar a primeira modernização da Polícia Militar, que eu acho que é uma grande contribuição à segurança pública. Nós temos 2 decretos-lei, que é o 667 e o R200, que é quem organiza as carreiras da Polícia Militar, quem diz como é que o sargento, o cabo vai ser promovido. A gente vai buscar uma modernização, a gente tem um problema de cursos. A Polícia Militar, nós queremos instituir o curso de formação de praças, que vai durar 1 ano e meio, vai ser um tecnólogo em segurança pública. Isso, consequentemente, vai formar melhor o policial militar. No Brasil todo, essa mudança, como deputado federal, vai mudar toda a estrutura do país. Então, em vez de ser um curso de 6 meses, que é um curso de formação de soldado, que é o CFSD, nós vamos substituí-lo por um tecnólogo em segurança pública com 1 ano e meio de duração, com formação em segurança pública. Nesse caminho, a gente vai instituir que os cursos de cabo, sargento, CFS e CAS, que são os cursos para te poder avançar na tua carreira, estarão sendo realizados no momento do teu ingresso na polícia. Isso vai acelerar o processo de formação, garantir uma ascensão na carreira contínua, sem paralisação. Isso, consequentemente, vai refletir num homem motivado lá dentro da farda para enfrentar o crime. Que é o que a gente tem hoje, é um homem desmotivado e amedrontado por uma legislação incoerente. Então, a gente vai buscar essa modernização, vamos buscar, por exemplo, o Código de Ética, que é o regulamento disciplinar democrático. O policial, não sei se é de conhecimento do geral, é o único cidadão que, por exemplo, não tem a mínima democratização de direitos dentro da instituição militar. O policial, por exemplo, se o senhor tem 60 anos, eu tenho 18, mas eu sou tenente, o senhor é cabo da Polícia Militar, só vai ter que esperar eu comer numa fila. O Estatuto do Idoso é desrespeitado, a Constituição é desrespeitada, ou seja, os regulamentos disciplinares são extremamente desumanos e não seguem o aparato da democracia que a gente conquistou em 88. A gente vai buscar um novo regulamento disciplinar para que dê democracia e traga isonomia de tratamento e justiça para a instituição, para punir o mau policial, mas presentear o bom policial. Isso também vai fortalecer a estrutura de segurança pública. Mas tem grandes desafios. Eu acho que, em relação às outras pautas, eu acho que o ponto fundamental que a gente que eu quero defender muito fortemente no Congresso, lógico que se o povo amazonense der essa oportunidade de chegar lá, é a educação. Porque eu acredito que se faz muito mais pela segurança pública com educação do que com armas e munição. Então eu acho que o caminho para a gente chegar num país melhor é a gente construir um sistema educacional robusto e não no ensino superior, porque a gente já sabe que se gasta hoje muito mais no ensino superior do que no ensino de base. Nós precisamos inverter essa pirâmide, investir esse dinheiro no ensino de base, ou seja, na formação do pequeno, daquele que está entrando na escola, se preparando para se alfabetizar e entrando no ensino médio. Eu acho que as soluções das escolas militares não são a solução perfeita para o momento, para o país, mas por um momento são. Eu, infelizmente, trabalhei nas ruas de Manaus e fui obrigado a ver o policial dentro de uma escola. O professor sabia que o aluno traficava droga, comprava a droga do aluno, e o aluno ia para aula só traficar droga. Isso, fosse numa escola, era bom, mas a gente tem isso em quase todas as escolas públicas de Manaus. Então, eu acho que a solução da militarização das escolas, o policial militar vai poder prestar mais um grande serviço. Dar um ensino de qualidade, impedir que o tráfico corrompa o espírito das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, essa seria uma das principais bandeiras. A educação, a gente trocaria e a segurança pública. O professor pelo policial? Não. Policial pelo professor? Eu acho que o policial tem que continuar na função dele de dar segurança pública, mas eu acho que a gente também precisa, ao mesmo tempo, de uma aula de cidadania. Não é possível se reconhecer como uma nação, como um país, se você não tiver respeito às principais instituições que representam essa nação. Uhum. Eu acho que o policial militar tem um papel fundamental em dar aquele sentimento de disciplina, ensinar a criança a cantar, a importância do hino, a importância da bandeira, a importância do país. Mas a gente já teve isso, não sei... Já teve. Tu é muito mais novo do que eu tenho 49 anos, e quando eu estudei no ensino fundamental, a gente cantava o hino nacional, a gente tinha disciplina na escola, não podia chegar atrasado, tinha que respeitar o professor. Quer dizer, não depende de ser uma escola militar ou não, depende de a gente... retomar a autoridade dentro da sala de aula, da escola, né? Eu concordo, só que a partidarização do ensino, em certa forma, e esse discurso eu faço porque eu acredito que existe, a partidarização do ensino, ou seja, as ideologias políticas que contaminam o sistema de ensino, que fazem com que as pessoas achem que uma forma de ensinar é melhor do que a outra, porque é mais ligada para o lado direito ou para o lado esquerdo do sentimento político, contaminaram o sentimento de educação. Há de convir comigo que a educação piorou. Pois é, mas a educação pública piorou ou melhorou? O que o senhor me diz? O senhor acha hoje? Não, a educação piorou, claro, piorou. Mas a pública não piorou por isso, piorou porque
há um total desleixo em relação à metodologia. A gente tem uma metodologia. A primeira coisa que eu debati, primeiro, a gente tem um grande problema com o quê? Com investimento. A ordem de investimento é mais dinheiro para o ensino público superior do que para o ensino médio. Então, primeiro tem que inverter a pirâmide de investimento. Trazer mais investimento, não deixar de investir no ensino superior. Esse investimento para quê? Investimento para professor. Para pagar professor? Para pagar professor, com sala de aula. Pois é, mas tem escola pública que é... Escola particular que é melhor do que a pública. Claro que tem escola pública também muito boa. Mas tem escola particular que os professores ganham mesmo que o da escola pública. Mas às vezes ganha até menos. Só que aí o senhor vai fazer em linha geral, o senhor vai analisar que aí está ligado à iniciativa privada, né? A iniciativa privada vai cobrar o paralelo do melhor. Infelizmente, no nosso país, da forma como o empreguismo e o clientelismo é cultural, você não vai conseguir implementar a curto prazo ou a médio prazo uma melhoria na qualidade, vamos dizer assim, da gestão das escolas para garantir que o professor, mesmo ganhando menos, faça mais. Isso a gente conseguiu com as escolas militares. Com perdão, infelizmente conseguiu, porque o policial militar, os mesmos professores que dão aula nas outras redes públicas, hoje são professores das escolas militares, mas dentro de uma nova metodologia e de um outro conteúdo programático que é adotado pelas melhores escolas particulares, nós trouxemos um ensino de ponta para dentro das escolas militares. Que é tanto prova disso que a gente tem hoje, por exemplo, se eu for fazer uma análise rápida, você vai ver que as escolas militares hoje levam para o ensino superior o maior número de estudantes. Sim, eu não discordo de você de que o ensino pode ser melhor, ou é melhor nas escolas militares, mas o que eu estou defendendo é que isso não depende de ser militar ou não, depende de vontade política. Sim. O que eu falei. Vontade política, estou dizendo, não do governante, mas da própria escola, a minha frase de abertura eu falei que não era a solução perfeita, mas era a solução para o momento. Porque onde é que o tráfico e a violência recruta? Recruta o próximo soldadinho do crime. Eu vou dizer onde é, na periferia e nas escolas. Uhum. Então, para a gente tentar frear a mão de obra do crime organizado, talvez as escolas militares sejam o caminho para você tirar das mãos do criminoso essa criança, esse adolescente em formação. E usar, ao mesmo paralelo, uma melhoria no sistema de educação, usando os professores, que é quem foram, vamos dizer assim, imbuídos dessa missão de dar educação para melhorar a qualidade do ensino. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo combater o crime organizado dando educação. O meu caminho, falando de escolas militares, é afastar da mão do crime a mão de obra para trabalhar. E, infelizmente, essa mão de obra é recrutada dentro das nossas escolas e no menor, geralmente na criança e no adolescente pequeno, naquela fase de transferência da criança para o pré-adolescente, onde o crime está recrutando. E é feito dentro das nossas escolas por traficantes que militam dentro da sala de aula. Então, eu acho que o caminho de fechar as portas para o crime só vai caber à polícia, porque professor nenhum vai ter a capacidade de fazer isso. Tanto que a gente tem o Brasil, para ter uma ideia, eu não sei se você tem acesso a essa estatística, o Brasil hoje é um dos países do mundo que tem o maior número de professores em zona de risco com depressão e problema psicológico, acarretados por uma convivência direta com o terror dentro da sala de aula, com medo de apanhar de aluno, com ameaça de morte por parte de aluno que é ligado ao crime organizado. Então a gente precisa de uma solução imediata, rápida, para tirar essa mão de obra da mão do tráfico e melhorar a educação. A gente vai fazer, como eu falei, mais pela segurança pública com educação do que com armas e munição. E no futuro próximo, quando se inverter a pirâmide de investimento, quem sabe você consiga devolver cada um para o seu lugar. Quem sabe o policial possa voltar para as ruas da cidade para dar segurança, fazer segurança pública, e os professores consigam continuar a missão de educar, que é a missão deles. Ok. Agradecemos então ao Gerson por vir aqui conosco, bater esse papo. Agradecemos a você também pela audiência. Muito obrigado. Amazonas Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Um abraço. Até mais.